Amém, povo de Deus? Cadê o povo mais animado de Águas Lindas? De Ceilândia, de Samambaia? Tem gente tudo que é banda, né, irmão? Glória a Deus. Eu confesso que hoje, para mim, foi uma alegria muito grande, ainda mais com a experiência que a gente teve essa semana, né, irmãos? Eu confesso que eu não queria nem vir para cá mais. Que lugar. Eu queria vir para cá mesmo. Foi uma experiência maravilhosa. Quero dizer que nos braços do Pai a gente tem segurança. E outra, Ele te conhece pelo nome. Ó, Ele sabe quem você é. Desfrute sempre do Senhor. As tribulações, as angústias, as adversidades, nada se compara, irmãos. Então persevere, fique firme para a honra e glória do Senhor. E você vai ver o sabor da uva. Que coisa deliciosa. Estou aqui babando até agora. Amém? Quero chamar o Max vai ministrar para nós hoje. Estenda sua mão para cá. Pai, no Teu nome nós queremos Te honrar, queremos Te agradecer pela vida do Max. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, que a Tua palavra, Senhor, venha estar na sua boca e o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações. Nós necessitamos de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Quem é que está nos visitando aqui hoje pela primeira, segunda ou terceira vez, por favor? Muita gente. Um salve. Permaneça com a mão assim. Quem estiver mais perto, cumprimenta esse irmão, cumprimenta essa irmã. Vamos recebê-lo com muita alegria. E eu gostaria de convidar vocês já a abrirem as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu quero agradecer aqui o pastor Jean, a pastora Normânia, nossos pastores, pela oportunidade. Eu quero dizer para vocês que é com muita alegria e também com muito temor que eu estou aqui. Quero agradecer também aqui a presença da minha mãe. Hoje eu estou com minha mãe aqui me visitando. Essa senhora bonita ali, ó. Fica de pé, mãe, fica de pé para a igreja te conhecer. Fica de pé para a igreja te conhecer. Essa é minha mãe. Ela é a culpada, viu? Ela é a culpada. E o Gladstone, meu irmão, você já conhece, ele esteve aqui em setembro, né? Está aí com a gente também. Muito bem. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Sabe, a gente sempre pergunta, né, quem está feliz na presença de Jesus? E a gente tem a tendência de vamos vibrar, vamos mostrar que eu estou feliz. Mas a gente, às vezes, né, a gente também sabe que tem pessoas que não estão tão felizes, e não é por causa da presença de Jesus. É por causa que estão passando as suas dificuldades, estão passando as suas lutas, estão passando os seus lutos. E aí você vê, quem está feliz na presença de Jesus? Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Quem está feliz na presença de Jesus? Aí algumas pessoas olham e falam assim, cara, eu não estou nesse clima todo. E não é por causa de Jesus, não tem nada a ver com Jesus. É porque você está passando por uma dificuldade. E às vezes você se sente mal com isso. Poxa, eu não falei que estava presente, que estava feliz na presença de Jesus. E realmente você não estava, e não é culpa sua e nem é culpa de Jesus. Você está passando por uma dificuldade, um problema, está desempregado, está com alguém internado, tem alguém precisando de uma cura, né? Talvez está de luto. E eu quero dizer para você assim, ó, quem é que hoje, que está passando por suas dificuldades e não está nesse clima assim de tanta felicidade assim por causa das suas lutas? Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra à sua vida aqui. Isso, fica com a sua mão estendida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo Consolador vá de encontro a cada mão que está estendida, que o Senhor leve consolo, que o Senhor leve conforto e que o Senhor leve da Tua alegria sobre esta vida, apesar das situações. Que agora, Senhor Pai, no momento da provação, que
que eles sejam aprovados e possam viver, Senhor Pai, a plenitude da alegria do Espírito na Tua presença, em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória, amém? Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa mente, o nosso coração diante do Teu altar, diante do Teu trono de glória. Queremos, Espírito Santo, te dar autorização para o Senhor mexer na nossa vida e no nosso entendimento, para que a Tua palavra chegue até nós e ache abrigo, e ache lugar, e ache uma terra boa, uma terra fértil em nossos corações, e que as palavras da nossa boca, o meditado do nosso coração, sejam todas de louvor e agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sabe, o perdão é um dos assuntos mais conhecidos e mais debatidos entre a comunidade cristã, entre os cristãos. Todos os dias você fala sobre perdão. Às vezes você até fala sem perceber, às vezes você esbarra em alguém e você fala perdão. O cristão às vezes não usa nem a palavra desculpa, olhou para o lado, bateu o braço em alguém, perdão. E a gente fala muito sobre perdão, e a gente fala muito sobre perdoar, e nós ensinamos os nossos filhos sobre perdoar, mas a maioria de nós não sabe de fato o que é o perdão, e a maioria de nós também não sabe como perdoar, e a maioria de nós falamos que perdoamos da boca para fora e ficamos magoados. A maioria de nós achamos que não devemos perdoar até então, porque nós ainda não sentimos vontade de perdoar, e então você acha que você está sendo hipócrita, às vezes, se você falar que perdoa, sem estar perdoando de fato, sem estar sentindo a vontade de perdoar, e algumas vezes, nós falamos por obediência à palavra, mas de fato nós não estamos perdoando. E Pedro então chega para Jesus, numa conversa, eles já estavam conversando sobre isso. Jesus estava falando sobre, nos versículos anteriores, se você tiver alguma desavença com o irmão, você conversa, você e ele, se ele não te ouvir, você chama ele 2 testemunhas, vai tentar argumentar com ele, se não adiantar, chame lá a autoridade da igreja, alguns irmãos lá, e vão tentar convencer aquela pessoa, de que ela precisa mudar suas atitudes. E então, Pedro vem com essa pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Sabe, entre os judeus, existem alguns estudos sobre isso. Entre os judeus acreditam, ou acreditavam, que o número exato, que um número de paciência, que um número aceitável para se perdoar um irmão no mesmo dia seria até 3 vezes. 3 vezes no mesmo dia o cara tinha a oportunidade de errar com você. Da 3ª vez ele tinha que passar por uma prova. Então, eu acredito que Pedro estava se sentindo bem de falar para Jesus assim, ele estava se sentindo autossuficiente. Senhor, até 7, porque ele dobrou a quantidade e botou mais um. Até 7. Então Pedro estava se achando generoso nesse momento. E Jesus fala assim: eu não digo até 7, eu digo até 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não tem nada a ver com 490, não tem nada a ver com matemática. E para você entender, eu queria trazer para você um pouco o conceito da palavra perdão. A palavra perdão, aqui no termo utilizado no grego, é synchrozie, mas ela deriva do português, do latim, que é a soma, que é a junção de 2 palavras, perdonare. Per significa total, totalmente, por inteiro, e donare é doar, entregar. Então perdão é entregar por inteiro, entregar totalmente. Então quando você perdoa, quando você diz que para a pessoa que você está perdoando, você está dizendo bem que é assim: olha, eu estou entregando, de coração, totalmente eu estou entregando para você aquilo que você me deve.
estou te doando isso. Então, é como se você, a experiência que muitos de nós aqui tivemos, né? Você emprestou dinheiro para alguém, esse alguém nunca te pagou. Isso criou um problema no relacionamento de vocês. Isso criou um problema, isso criou uma barreira. Você ficou chateado com a pessoa porque ela não te pagou. Você não quer mais falar com ela, ela não quer falar com você porque ela não quer pagar, né? Fica te evitando. Então, chega um momento em que você percebe que a vida daquela pessoa está travada, e está travada porque você não liberou esse perdão na vida financeira dela ainda. E você então decide perdoar ela. E você fala bem aqui assim, chega aqui, vamos conversar. Olha, eu perdoo você. Faz assim, vamos dividir isso em 10 vezes, fica levinho para você me pagar, e nós voltamos a nos falar, ficamos amigos de novo, e aí você está perdoado porque me magoou. E eu pergunto, onde é que está o perdão se ainda tem que pagar? Se tem que pagar, não tem perdão. Isso é entregar totalmente, é você dizer assim, querido, eu entendo da sua dificuldade, Deus tem tocado no meu coração, eu não quero que a sua vida fique travada, então você não me deve mais nada. Mais nada. Mas nós não queremos perder. Ninguém quer perder. A gente fala assim, não, mas foi o meu suor, foi o meu trabalho, eu não posso. E a sua vida fica amarrada, e a vida da pessoa fica amarrada, porque ninguém abre mão do que é seu. Sabe? Perdão é a remissão da pena do ofensor daquilo que ele deve. É a desculpa, é o indulto. É tirar a obrigação da pessoa que te deve, de te dever. Sabe? Perdão não é uma decisão. Nunca foi. Você nunca vai sentir no coração de perdoar a pessoa que matou o seu filho. Você nunca vai sentir no seu coração a vontade de perdoar alguém que tirou a vida do teu pai, da tua mãe, da pessoa que estuprou. Você não vai sentir vontade de perdoar. E perdão nunca foi uma decisão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele decidiu entregar o seu filho para remir, para perdoar os pecados. Quando nós então entendemos que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, então nós podemos então tomar a decisão de perdoar. Não significa que você vai esquecer a ofensa, não significa que você vai esquecer a dívida, não significa que você vai esquecer que a pessoa teve um débito com você. Significa que você decidiu abrir mão daquela dívida, abrir mão daquela ofensa. Não envolve sentimentos, não envolve amizades, não envolve compromissos, não envolve nenhum tipo de ação de reincidência, sabe? Inclusive não envolve nem você ficar amigo da pessoa que você está perdoando. Ah, quer dizer então que estou perdoado? Está perdoado, não me deve mais nada. Tá bom, então e agora? Tu pode me emprestar mais um? Aí você fala, não, eu te perdoei aquilo lá, eu não quero ter que te perdoar de novo. Eu não quero ter que precisar te perdoar de novo. Sabe, você não precisa ser melhor amigo da pessoa que te ofendeu. Você não precisa andar de mãos dadas com ele, com essa pessoa. Você tem que decidir tão somente perdoar e amar. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Jesus nos perdoou e nos amou. E nem por isso todo mundo quer andar com Jesus. Sabe? Quando nós somos a pessoa ofendida, quando nós somos a pessoa, quando alguém pecou contra nós e nos magoou de uma forma tão grande que nos machucou, quando alguém falou algumas palavras para a gente que feriu o nosso coração, nos traiu, nos abandonou, saiu de casa, virou as costas, e nós nos sentimos só, nós sentimos abandonados, nós nos sentimos, muitas vezes, sentimos que a pessoa nos fez de bobo, nos fez de idiota, nos
nos fez de capacho, como algumas pessoas dizem. Nós ficamos feridos, nós ficamos magoados. E quando você é traído dentro de um relacionamento, você fica muito ferido, muito magoado. E acontece um fenômeno que você nem percebe, mas você começa a colocar um valor no teu perdão. Você começa a achar que os seus princípios, que os seus valores, que aquilo que você aprendeu, aquilo que foi te passado de geração em geração, todos esses princípios, valores e conceitos são mais importantes do que a pessoa que os ofendeu, que os quebrou. E você diz assim: para eu poder te perdoar, você tem que me provar que você mudou. Para eu te perdoar, você tem que reconquistar a minha confiança. Para eu te perdoar, você tem que refazer tudo que foi desfeito. Porque nós colocamos um preço em cima de algo que não tem preço. Nós chamamos isso de ufanismo. Nós colocamos um valor acima do que a pessoa pode pagar. Então a pessoa não consegue se redimir, o culpado não consegue se redimir, e você não consegue se perdoar porque você não abre mão dos seus princípios, porque você não abre mão dos seus valores. A pessoa que foi criada com outros princípios e outros valores não entende o preço que está tendo que pagar por isso. E você fica com essa mágoa, você fica com essa tristeza, você fica com essa frustração no seu coração, porque a sua expectativa de ver a mudança na pessoa é superior à capacidade dela de mudar. E a pessoa ofendida, ela fica com aquele sentimento de impotência, de não conseguir se reaproximar, de não conseguir se redimir, porque ela não consegue pagar o preço que você colocou no seu perdão. E é muito sério, porque condicionar o perdão às nossas expectativas, aos nossos valores, aos nossos valores, nossos princípios que nós consideramos inquebráveis, que nós consideramos irrefutáveis, que nós consideramos que é a nossa raiz, que é a razão de nós estarmos, dos nossos princípios e valores. Então nós fazemos com que o perdão fique muito caro para a pessoa que quer ser perdoada, ou que busca ser perdoada. Essa falta de perdão, essa falta de receber perdão, e essa falta de pedir perdão, essa falta de receber perdão e essa falta de liberar perdão, causa alguns impactos na nossa vida. Aliás, causam muitos impactos na nossa vida. Existe um estudo que foi feito por um médico, numa universidade americana. Ele fala assim: olha, a maioria dos casos que eu atendo de estresse, de depressão, de AVC, de derrame, estão ligados aos sentimentos das pessoas muito feridas e muito magoadas. Sabe, a falta de perdão, ela causa isso nas pessoas, ela interfere até na saúde das pessoas. Tem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem se concentrar no trabalho, não conseguem deslanchar na sua carreira, não conseguem se liberar em Deus, porque estão presos, estão amarrados na falta de liberar ou na falta de receber perdão. Sabe, pessoas não perdoam e pessoas não são perdoadas porque colocaram seus princípios, seus valores, suas emoções acima do valor da vida da outra pessoa. Isso é muito triste. Sabe, eu vou ler um trecho aqui de dois trechinhos bem pequenininhos, de 2 livretos. Hernandes Dias Lopes escreveu no livro Perdão, a cura das emoções, na página 58. Ele escreveu bem que assim, ó: vingar-se é usurpar o lugar de Deus, é roubar de Deus o que só a Ele pertence. Apenas Deus sabe retribuir com justiça. Só Deus tem competência para julgar e para vingar. Quando tomamos em nossas mãos a vingança, estamos roubando de Deus o direito que lhe é exclusivo.
O nosso papel não é vingar, mas confiar em Deus, a nossa causa. Perdão e não vingança deve ser a atitude do cristão. Hernandes Dias Lopes escreveu essas palavras depois que o irmão dele foi assassinado. E ele decidiu perdoar o assassino do seu irmão. Jaime Kemp, no seu livro Perdão, o segredo espiritual para a cura da alma, página 26, ele escreve assim: perdão é tirar os olhos de si mesmo e da sua dor e da sua autocomiseração e ver aquela pessoa em sua miséria e sentimento de culpa. É dar amor quando se espera ódio. É dar compreensão quando se espera raiva e vingança. É dar liberdade quando se espera punição. É recusar buscar sua própria vontade. Sabe? Não é fácil perdoar. Porque não é, justamente porque não é o sentimento. Porque se fosse só pelo sentimento, você ainda poderia amar uma pessoa que te ofende. Mas está muito mais ligado no que você espera receber da pessoa que te ofendeu do que no que você pode dar para ela quando você a perdoa. Nós precisamos entender qual que é a ótica de Deus em relação ao perdão. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui hoje lembrou aí de alguma pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te trouxe alguns sentimentos, ou que enquanto nós líamos essas palavras, você lembrou de algumas coisas que aconteceram na sua vida? Eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas levantaria a mão aqui. Mas nós queremos ver qual que é a ótica de Deus em relação ao perdão? O que Deus vê como perdão? Porque amar pessoas antes que elas nascessem, antes que elas existissem de uma forma tão grande, a ponto de dar o seu próprio filho por alguém que você não conhece, por alguém que você sabe que não vai te seguir muitas vezes, por alguém que sabe que não vai ter a mesma atitude por outras pessoas, é uma atitude ímpar. Você não vai conseguir imitar essa atitude de Deus, porque é exclusiva da natureza dele. Mas ele nos passa alguns ensinamentos. Ele diz assim, alguns exemplos da Bíblia. Deus perdoa os nossos pecados e ele envia ajuda. Exemplo, o povo de Israel estava aprisionado, estava oprimido, estava como escravo. Eles clamaram a Deus, Deus mandou Moisés. Sim ou não? O povo de Israel, no livro dos Juízes, eles adoravam outros deuses, eles eram subjugados por outros reinos, eles eram aprisionados, escravizados, eles clamavam a Deus, Deus lhe mandava um juiz. Deus lhe mandou Gideão, mandou Jefité, mandou Débora, mandou Baraque, mandou um monte de gente. A cada vez que o povo traía a Deus em seus pecados, eles clamavam a Deus, Deus perdoava e mandava um socorro. No Egito, Deus perdoou e mandou socorro. No tempo dos juízes, na terra prometida, Deus perdoava e mandava um juiz, um socorro, um libertador. Em Lucas 5:23, Jesus fala bem que assim, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então Deus perdoou e curou. E quando Jesus então veio salvar para os nossos pecados, Ele nos perdoou e morreu e deu a sua vida. Deus nunca perdoou e além de perdoar ficou só no perdão. Deus sempre perdoou e mandou alguma coisa. Deus sempre perdoou e mandou um libertador. Deus sempre perdoou e mandou uma cura. Deus sempre perdoou e mandou um salvador. E nós falamos, está perdoado. Vá para lá com sua miséria, deixa eu aqui com meu Deus. Nós não fazemos mais nada. Nós perdoamos de boca, perdoamos de palavra, mas não perdoamos de atitudes.
E não é isso que Deus ensinou. Não é isso que a Bíblia nos ensinou. Abra a tua Bíblia em Mateus, ainda no capítulo 18, quem já está com ela aberta pode ficar aí mesmo, vamos continuar do versículo 23. Depois que Pedro falou para Jesus 7 vezes, e Jesus disse 7 vezes não, mas 70 vezes 7. E ele então conta uma parábola para Pedro. E ele diz assim, Mateus 18, verso 23, ele diz assim: por isso, o reino de Deus pode ser comparado a um certo rei que quis prestar conta com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um homem que lhe devia 10.000 talentos. Quantos? 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, e com tudo o que eles tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando aquele rei, disse: Senhor, seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Diga, soltou. Agora diga, perdoou. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, o enforcava, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, porque tudo te pagarei. Mas ele não quis ser generoso. Ele quis lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, entristeceram muito, e foram declarar ao seu senhor o que se passara. Então o seu senhor chamou de volta à sua presença aquele servo e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente fazer a mesma coisa com teu conservo, como também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida que lhe devia. E assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Quanto devia aquele servo, aquele primeiro servo? 10.000 talentos. E quanto devia o segundo, o conservo dele? 100 denários. Sabe, vamos brincar com os números aqui agora. Um denário é um dia de trabalho. Naquela época era um dia de trabalho. Então, um trabalhador receberia num mês 30 denários. 100 denários, um mês, é 3 meses e 10 dias de trabalho. 3 meses e 10 dias de trabalho. Certo? É o que devia aquele que o servo não quis perdoar. Mas quanto valia um talento? Um talento era exatamente 35 quilos de ouro ou prata. Era equivalente a 6.000 denários. Então, se ele devia 10.000 denários, nós estamos falando que ele devia cerca de 60 milhões de talentos. Se ele devia 60 milhões de talentos, então ele devia mais de 150 mil anos de trabalho. Você está entendendo a conta absurda? Essa passagem eu gosto muito dela porque ela traz para a gente uma reflexão sobre esses 350 mil quilos de ouro que esse servo devia. É uma dívida impagável. Na verdade, é uma história, eu acredito que quando Jesus contava isso, talvez Pedro tenha rido, talvez os discípulos tenham rido, porque toda a arrecadação da Judéia e de Samaria, no ano, dava em torno de mais ou menos 200 talentos, em um ano. Com a arrecadação das cidades vizinhas ali, dava cerca de mais 600 talentos, 800 talentos por ano de arrecadação. Era tão absurda a proposta de o servo dizer que ter paciência comigo que eu vou te pagar tudo, quanto era absurdo também a ideia do rei acreditar que ele poderia pagar. Porque nós estamos falando de um número que ele está fora da realidade daqueles tempos.
10 mil talentos é o maior valor imaginável naquela época para moeda. Não existia ninguém que tivesse um valor desse. Muito menos acreditar que uma pessoa conseguiu criar uma dívida tão grande dessa diante de um reino. Então nós não estamos falando de dinheiro. O texto nunca foi sobre dinheiro. O texto nunca foi sobre valores. O texto está falando de perdão. Então vamos continuar aqui. Quando Jesus fala para Pedro, eu não digo 7, mas eu digo 70 vezes 7, ele está se remetendo a Gênesis capítulo 4, versículo 24, quando Lameque vira para os filhos dele, chega na casa, ele vira para a mulher dele, para os filhos dele, e fala assim, olha, eu matei um homem porque me agrediu, e matei um jovem porque me ofendeu. Não é assim que disse Deus? Quem matar Caim será vingado 7 vezes? Eu, porém, vos digo, quem vingar Lameque, será vingado, sem quem matar Lameque, será vingado 70 vezes 7. Sabe o que Lameque estava falando? Lameque estava falando bem assim para os seus filhos, ó, se alguém vier atrás de mim para me matar, eu quero que vocês vão atrás até que a última pessoa da família esteja morta. É para me vingar, é para sempre. Isso não tem a ver com número, isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com perdão e com falta de perdão. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente vê aqui assim, que Pedro achou que era bom demais, né? Perdoar 7 vezes, ele achou que Jesus ficaria feliz com isso, uma vez que os judeus tinham o costume de perdoar somente 3 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. Mas Jesus usa uma conta do infinito, uma conta que não se pode contar, que ninguém vai conseguir contar 490 vezes no dia, o pecado de alguém. Nós temos uma dívida com Deus que é impagável. O nosso pecado não tem preço. O meu pecado, o seu pecado, não tem preço. Você não poderia colocar para Deus alguma coisa do tipo assim, Senhor, eu quero a minha carta de alforria do sacrifício de Jesus. Quanto que eu lhe devo? Eu não quero depender disso para ser salvo. Quanto que eu lhe devo? Fala aí que eu vou lhe pagar. Você não consegue mensurar os seus pecados, até porque desde que você se converteu até hoje, você ainda continua pecando. E quando você conversar com Deus, Deus falar assim para você, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a sua carta de alforria, você não precisa me pagar nada, que você não vai ter condição de me pagar. E quando você receber a sua carta de alforria, você já acaba de pecar de novo. E já está em dívida de novo. Sabe? É a liberdade que te torna escravo. O perdão de Deus, ele é completo. A dívida, ela é perdoada e ela é cancelada. O perdão de Deus não foi barato, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Paulo vai dizer, não sabeste vós que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por alto preço, a saber, o sangue de Cristo? Em outra passagem, Paulo vai dizer assim, olha, a vida que eu vivo, não a vivo mais em mim, mas vivo em Cristo que me libertou. Em outra passagem, Paulo vai dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele está dizendo, e a gente acha muito bonito esse versículo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas esse versículo é um dos grandes tapas na cara do cristão, porque ele está dizendo bem aqui assim, ó, se você não consegue ser imitador de Cristo, então seja meu imitador, porque eu sou imitador dele. Está pesado hoje, né? Vou aliviar. Sabe, nós temos essa natureza em que nós falhamos, em que nós erramos, em que nós não nos acostumamos a ter compaixão das pessoas, em que nós não liberamos perdão com tanta facilidade e que nós achamos também que muitas vezes nós nem precisamos de ser perdoado. Mas nós esquecemos do que o Pai fez. Sabe, em João 3,16, quando Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna, Deus fez o maior sacrifício que alguém poderia ter feito por outra pessoa. E Ele vai dizer isso
ele vai falar sobre isso, ele vai dizer essas coisas, e Paulo vai completar e vai dizer bem que assim, quem tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos? Quem tem maior amor do que este? Mas não para aí, ele fala logo na sequência, testemunhos que devem ser dados em tempos oportunos. E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, uma hora você vai ter a oportunidade de dar a sua vida em favor de algo. E aí nós vamos ver se você está disposto a pagar o preço. Sabe, a gente na nossa caminhada, na nossa trajetória, a gente é ofendido. E a gente é magoado, e a gente magoa também. Nossa caminhada de vida, nós vamos acumulando experiências. Algumas boas, aliás, a maioria delas boas, e algumas ruins. E essa bagagem vai acumulando dentro de mim, vai acumulando dentro de você. E às vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer com isso. Algumas pessoas, elas extrapolam, elas colocam para fora. Outras pessoas vivem com aquilo dentro dela e se afundam na sua mágoa, no seu rancor. Algumas pessoas decidem perdoar e nem quer mais falar com aquela pessoa para não lembrar daquela ferida. Outras pessoas dizem perdoar, mas estão lá todos os dias para lembrar do erro da outra pessoa. É um perdão sem perdão. É uma decisão sem misericórdia. É um olhar sem compaixão. Nós caminhamos e nós andamos com pessoas, e você já passou por isso, ou você conhece alguém que passou por isso, que foi profundamente magoado, que foi profundamente ferido, ou você mesmo. Alguns de vocês estão passando por isso nesse exato momento. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão com seu coração machucado. Tem pessoas aqui que não falam com seu pai, não falam com a sua mãe, não falam com a sua esposa. Tem pessoas aqui que perderam pessoas muito próximas, que amavam muito e que não conseguem achar uma explicação e que pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu? Magoada com outras pessoas e magoadas com o próprio Deus. Esta noite é culto de celebração com a família. E quando a gente fala a palavra celebração, a gente fala de alegria e de festa. Mas a pergunta é: eu consigo celebrar se eu não estiver bem com a minha família? Eu consigo celebrar se eu não estiver bem com o meu cônjuge? Se eu não estiver bem com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai? Como que você vai celebrar a família? Qual foi a última vez que vocês comeram junto à mesa, toda a família reunida? Passearam, sorriram, contaram casos da escola ou do trabalho? Eu tenho um colega de trabalho em que ele marcou férias junto com um subordinado dele, e não é permitido marcar as férias junto, porque um substitui o outro. Mas ambos marcaram uma desorganização, ambos marcaram férias juntos. E saíram de férias juntos no mesmo dia. Então o nosso chefe ligou para aquele que era o chefe do outro e falou assim: cara, eu estou olhando aqui, nem você e nem o seu subordinado vieram. Eu preciso de um dos dois aqui. E eu não vou ligar para o seu subordinado, porque você é o chefe dele. Mas eu sou o seu chefe, eu quero você aqui. Mas eu comprei passagem. Não é problema meu. Você tem que estar aqui. Mas eu reservei hotel. Não é problema meu, eu quero que você esteja aqui. Mas eu já tinha combinado com a minha família. Não é problema meu. Foi vocês que se desorganizaram. Eu preciso de alguém aqui. E eu preciso de você aqui. Então esse colega meu voltou no mesmo dia a trabalhar. Durante aquele dia eu vi ele comentar isso com outro colega, eu vi ele comentar sobre isso no refeitório, eu vi ele comentar sobre isso com outra pessoa nos corredores, eu vi ele falar que o subordinado dele tinha feito isso consciente, de propósito.
E quando nós fomos sair para ir embora, nós estávamos indo para o metrô, ele foi falar comigo também. Ele fez de propósito. Ele sabia que eu ia sair. Marcou para o mesmo dia. Usou minha assinatura. E eu falei para ele bem que assim, sabe, eu sei que você está muito chateado agora. Eu sei que você está muito bravo agora. Mas quando ele voltar, vocês vão conversar. Vocês vão entender o que aconteceu. E sabe, pode não ser agora, mas daqui a um tempo, vocês dois vão estar rindo dessa história. Vai estar rindo um para o outro dessa história. E ele me respondeu, e eu nunca mais esqueci isso. Isso tem mais ou menos uns 8 anos atrás. Ele me respondeu e disse assim: você não me conhece. Eu sou muito rancoroso. Será que você é muito rancoroso também? Sabe? Será que nós somos assim tão maus a ponto de nós termos o prazer e a facilidade de falar isso? Você não me conhece. Eu não vou esquecer tão facilmente. Eu tenho memória de elefante. É fácil para você falar, porque não foi com você, foi comigo. Né? É ou não é? A gente não tem essas desculpas? Sim ou não? Dorme não. Dorme não. Deixa eu ver quem está dormindo. Sim ou não? Cadê a Sara? Vou fazer esse pessoal dar um grito de guerra, Sara. Né? Guerra no 3? É assim, né, Sara? No 3, hein? 1. Quem teve aqui quarta-feira? Foi poderoso, não foi? Vamos lá, mas não precisa levantar não, porque eu sei que tem uns irmãos aí que estão na fisioterapia. Só gritar. 1, 2, 3, guerra! Eita! Acordou? Desculpa você que estava dormindo. Sabe, a gente ouve essas palavras de Jesus pregando com tanto amor, Jesus pregando com tanta compaixão, e Jesus anunciando o reino dos céus, e depois a gente vê os discípulos pregando o reino dos céus, pregando o Messias, a gente vê João pregando o amor, você vê o apóstolo Paulo, deixando um pouco de lado os judeus, indo atrás dos gentios, você vê aquele conflito entre eles mesmos, discípulos, discutindo entre eles, não por uma causa ruim, mas para a causa de saber quem vai ser salvo, que todos podem ser salvos, que tem ou não tem circuncisão, que não deve ter impedimento, daquelas pessoas, elas brigando para que eu e você fossem salvos. Olha que briga boa! O apóstolo Paulo escreveu dizendo bem que assim: haverão tempos difíceis. Haverão tempos difíceis. O apóstolo Paulo escreveu: o cara que sofreu 3 naufrágios, o cara que foi apedrejado 2 vezes, o cara que recebeu 3 vezes 39 chibatadas, o cara que foi perseguido, encarcerado, passou 2 anos na prisão, 2 anos viajando em alto mar, o cara que foi decapitado na prisão. E ele disse sim, que nós é que teríamos tempos difíceis. É uma ironia, não é? Paulo está dizendo bem aqui assim, ó: o meu tempo é fácil, vocês vão passar tempo difícil. Sabe por quê? Porque chegará um dia em que a fé de muitos esfriará. E essa é a pior situação que pode acontecer na sua vida. E Paulo está dizendo: o meu tempo não é difícil. Uns naufrágios, umas mordidas de cobra, umas pedrinhas na cabeça, 2 anos na cadeia, isso é moleza. Eu ainda posso escrever da prisão aqui, eu vou escrever umas cartas para as igrejas aqui da prisão. Mas vocês não, vocês vão ter tempos difíceis. Sabe, eu acho que eu concordo com Paulo. Embora eu acho que o tempo dele era mais difícil do que o meu, embora eu acredite que Paulo sofreu muito mais, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que Paulo sofreu muito mais do que eu para que eu pudesse estar pregando aqui para vocês hoje. Embora eu não tenha sofrido nenhum naufrágio, embora eu nunca tenha sido apedrejado, mas eu acho que nós estamos em tempos difíceis, porque nós, como diz o escritor do livro Esgotamento Espiritual,
nós muitas vezes vimos à igreja e recebemos essa injeção de ânimo, nós recebemos essa carga do Espírito Santo, e nós nos alegramos diante de Deus, e amanhã, segunda-feira, nós esquecemos o que foi pregado. Na terça-feira nós estamos discutindo com os nossos vizinhos, na quarta-feira estamos brigando no trânsito, na quinta-feira nós estamos brigando dentro de casa com os nossos próprios familiares, na sexta-feira a gente está saindo, inventando compromisso para não ficar perto um do outro, no sábado a gente está pedindo perdão a Deus para poder vir no culto, no domingo para receber mais uma injeção de ânimo. Tempos difíceis. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida, eu não sei como é que você tem passado, eu sei que você deve 10.000 talentos pela sua vida, eu sei que você não tem condição de pagar essa dívida, como aquele servo não tinha, mas eu sei que você tem condição de perdoar os 100 denários do teu irmão, eu sei que você não pode pagar os 10.000 talentos, os 350 mil quilos de ouro, que aquele servo devia, mas eu sei que você pode pagar perdoar os 3 meses de trabalho do teu irmão. Eu sei que você pode ter misericórdia pelo teu irmão, por aquela pessoa que te ofendeu, por causa de um valor tão insignificante que são 100 denários perto de 60 milhões de denários. Perto de 350 mil quilos de ouro. Uma dívida impagável. Quantas pessoas você conhece aqui que viveu 150 mil anos? Levanta a mão se você conhece alguém. A maioria de nós não conhece ninguém que viveu mais de 100. Imagine 150 mil. Sabe, nós precisamos entender que a parábola, quando Jesus falou a palavra, essa parábola, ele reforça uma passagem anterior, quando os discípulos perguntaram para ele e disseram bem que assim: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso, e no meio da oração Jesus fala bem que assim: perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então repete assim comigo, ó: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Se você não perdoa, então Deus não perdoa, porque é uma condicionante. Perdoa como eu perdoo, como eu tenho perdoado. Foi assim que Jesus ensinou. E aí, nessa parábola, no último versículo 35, Jesus fala assim, ó: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Assim o quê? Ele não vai perdoar. Existe uma condição no reino de Deus, existe uma condição na família de Deus, porque a Bíblia diz que todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos todos irmãos, e se você não perdoa o seu irmão, você não pode ser perdoado. Isso não tem negociação. Perdoar as minhas ofensas como eu perdoo o meu irmão. Está condicionado, meu querido. Quando você perdoa o teu irmão, você adquire um crédito para que Deus perdoe você. Quando você não perdoa o teu irmão, você fica com uma dívida para que Deus lhe perdoe. E isso não é negociável. Você não pode dizer: hoje eu não estou preparado, porque você nunca vai estar, porque isso não vem de você. Não é da nossa natureza ser bom, não é da nossa natureza querer perdoar, não é da nossa natureza querer abrir mão de princípios e valores, muitos deles que nem estão na Bíblia, porque nós queremos tão somente que aquela pessoa pague pelo que ela fez. Nós queremos somente que aquela pessoa pague o preço do mal que ela causou à nossa vida. E você não consegue perdoar, e você não consegue liberar perdão, e você vive a sua vida amargurada com aquela pessoa. Você vive a sua vida amargurada com um perdão que você devia liberar, como Jesus liberou, como Deus liberou para a sua vida, e você não consegue romper. Você não consegue romper no teu trabalho, você não consegue romper no seu casamento, você não consegue romper na igreja, porque você está com a sua vida amargurada, porque a sua amargura criou raízes tão profundas que você não consegue mais arrancar, e você nem sente forças para arrancar.
Quantas pessoas estão magoadas aqui hoje? E quantas pessoas você lembrou que estão lá fora e que não estão aqui, que talvez te devam um pedido de perdão e que talvez você não esteja tão disposto a liberar perdão? E quantas pessoas podem estar aqui dentro mesmo, precisando ser perdoado e liberar perdão na vida de outras pessoas que estão aqui dentro também? Sabe, perdonare, abre mão da dívida, entrega totalmente a liberdade ao cativo, entrega totalmente a vida, a oportunidade de alegria de viver da outra pessoa e da sua vida. Se livra desse estresse, dessa pressão alta que te leva às farmácias, que te leva aos hospitais por causa da sua amargura e por causa do seu estresse. Não é isso que Deus tem preparado para você? Não é isso que Deus tem para a sua vida?